Vamos falar agora sobre os incêndios em vegetações que estão ocorrendo com frequência aqui em Alagoas. Segundo os dados do Corpo de Bombeiros, de 1º de outubro até ontem, foram 526 ocorrências de incêndio de vegetação aqui em Alagoas. Que coisa, né? Olha, para vocês terem ideia, ontem mesmo, um incêndio de grandes proporções acabou destruindo uma extensa área de mangue e de coqueirais, lá em Marechal Deodoro, olha aí. Mas como evitar esses casos? O que fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo com Alan Garcia, que está lá no Corpo de Bombeiros, para explicar para a gente como é que a gente pode fazer para evitar tudo isso, como é que a população pode ajudar, inclusive, a evitar esses incêndios que causam tantos prejuízos. Ao vivo, Alan Garcia. Alan Garcia, mais uma vez, boa tarde. Importante a gente falar sobre isso, que o momento está muito quente, né? Nós temos várias áreas aí, vastas, inclusive, com o mato bastante seco, né? E aí é um start fantástico para que esse fogo se propague, é isso mesmo? Exato, Wilson. Esse é um dos fatores, né, que podem causar um incêndio na vegetação. A produção do TNH1, nosso portal de notícias, apurou que esse incêndio que você mostrou aí, lá em Marechal Deodoro, pode ter acontecido por aquelas pessoas que colocam fogo no terreno para fazer uma simples limpeza, uma simples faxina ali no terreno, mas acaba perdendo o controle daquelas chamas e que elas se propagam muito rápido, principalmente nesse período que está muito quente e está ventando bastante também. Por isso que nós viemos até aqui o Corpo de Bombeiros para entender o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça e, caso aconteça, que caminho devemos seguir. Nós estamos aqui com o capitão Eberton para a gente entender, né, capitão? Boa tarde para o senhor. Primeiro, muita gente coloca fogo em terreno para limpar. Qual a orientação que o Corpo de Bombeiros pode passar para esse pessoal que costuma ter essa prática, né, no interior principalmente? Boa tarde a todos. Como muito bem explicado já, a gente percebe que um dos principais fatores que provocam incêndio de mata é o fator humano. As pessoas colocam fogo em monturo, fogo em lixo, às vezes na intenção de fazer uma limpeza, quando pensa que não perdeu o controle, e o fogo se alastra, com o vento também ele contribui para que o fogo possa dissipar. E a saída, a prevenção seria simples, como o próprio nome diz, prevenção, é evitar. Evitar colocar fogo em mato, evitar colocar fogo em lixo, evitar colocar fogo nos monturos, em locais que possam o incêndio se propagar e pegar na vegetação. Muita gente costuma jogar lixo, né, na vegetação. A gente está aqui nesse período, que é o período que não tem chuva, né, aqui em Alagoas, então a vegetação está muito seca. E naquele lixo, às vezes, tem uma lata, né, aquela latinha de alumínio, de refrigerante, de cerveja, tem uma garrafa de vidro. Isso pode provocar também um incêndio, capitão? Provoca sim. Perfeita colocação. Às vezes até um pedaço de vidro que inocentemente esteja ali no meio do mato, ele pode funcionar como uma lente que concentra o raio do sol e o calor junto com ele numa vegetação e o fogo se inicia. Ele serve como fonte de calor, material que possa refletir, sem contar que o próprio material, como lixo, como um todo ali, a pessoa, mais uma vez voltando àquela situação, pode querer ir lá queimar para limpar. Fagulhas de cigarro, a pessoa está fumando, então o que aparentemente é uma ação de descuido nossa pode se transformar num acidente muito grande. Então nós apelamos para que realmente seja concentrado o fato da pessoa prestar atenção naquilo que pode estar provocando incêndio no mato e evitar que isso ocorra. Mas às vezes é impossível, né, controlar essas atitudes, essas ações, e a gente se depara com um incêndio como aconteceu ontem na região de Marechal Deodoro. Quais são os primeiros passos que as pessoas devem ter ao perceber que aquele incêndio que ele provocou, aquele fogo, né, que ele provocou, saiu do controle e é um grande incêndio? Toda vez que se chegar a uma situação emergencial que fugir ao controle, de imediato já ligar para a corporação, Corpo de Bombeiros Militar, se afastar do ambiente de fumaça. Essa fumaça ela é tóxica e ela pode provocar efeitos colaterais adversos, ruins. As fumaças vão para as pistas, pode provocar trânsito, vão para dentro das casas, as casas têm pessoas, tem bebês, tem pessoas idosas. Começa a inalar essa fumaça e essa fumaça ela pode ser muito prejudicial. Então, sempre antenado ao fato de não provocar isso aí que é o mais fácil, e inclusive é crime, provocar incêndio é crime. O segundo fato é, uma vez que foi provocado, quer seja intencional ou acidentalmente, a pessoa evitar, fugir dessa fumaça, desse ambiente emergencial e acionar a corporação. A gente sabe que existe a taxa
do Corpo de Bombeiros, que é um imposto que a gente paga, né, e que ajuda a vocês terem equipamentos e que sempre colaboram no combate a esses incêndios. Como é que está o pagamento dessas taxas? Tem muito inadimplentes? Como é que está a situação? A taxa de bombeiro tem auxiliado consideravelmente a corporação. Todo o valor que o cidadão coloca na corporação através da taxa de bombeiro, ela é revertida em materiais, ela é revertida em viaturas, em equipamentos. Ela é exclusiva para isso. Então, todo investimento que a corporação recebe da população na taxa de bombeiros é retorno para a própria população. São mais equipamentos para que a gente possa utilizar para o combate, são mais viaturas que a gente possa utilizar para eles. Então, realmente, muito bem colocado, nós apelamos às pessoas que paguem as suas taxas de bombeiro e estarão contribuindo para salvar vidas. Capitão, muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, fica dado o recado, né? Primeiro, não colocar o lixo na vegetação, principalmente se tiver essas latas de alumínio, que é de cerveja, né, de refrigerante, garrafas de vidro também, tudo isso pode provocar incêndio. E não é um foguinho não, pode causar incêndio grande mesmo. E claro, ajudar não, né? Pagar, porque é uma obrigação, a taxa do Corpo de Bombeiros. Porque com isso a gente reforça cada vez mais a corporação a combater esses incêndios. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Só para a gente concluir, Alan, é perfeita a colocação e muito importante essas informações, porque as pessoas acham que não, jogar vidro no mato não tem nada a ver, a lata, isso não tem nada a ver, não. Então, e o excesso de calor na lata que incide o raio do sol até o mato quente, ou o vidro também que serve de lente, mas também os lixos jogados, lixos domiciliares, por exemplo, né, lixo comum, que é jogado muitas vezes nos terrenos baldios e muito mais, que eles acabam então entrando em decomposição e causando aí o metano, né, o gás metano, que é extremamente inflamável, se isso pode também causar. Eu queria que o capitão Herbert pudesse responder, por favor, Alan Garcia, se esse lixo também pode ser um dos starts para esses incêndios espontâneos que acontecem. Capitão, o Wilson está comentando lá no estúdio que, além das latas de alumínio, além da garrafa de vidro, o gás metano que é provocado ali pelo lixo doméstico que a gente tem na nossa casa também está perguntando se isso também pode provocar um incêndio. Ótima pergunta. Na verdade, gases, o gás metano é um deles, né? Toda vez que os gases estão saindo e eles se encontram numa mistura com o comburente, no nosso caso oxigênio, chamada mistura ideal, ela fica dentro de uma faixa ou limite chamada limite de inflamabilidade, mais precisamente limite de explosividade. Basta uma faísca, uma fonte de calor para que isso possa provocar um incêndio. Então, explosões e incêndios também podem ser provocados por isso. Porém, o maior efeito causador de incêndios em vegetação ainda é a ação humana, quando as pessoas vão lá e, quaisquer que sejam os motivos, colocam fogo no mato. Esse é o maior incidente que ocorre. Perfeito, capitão. Obrigado mais uma vez. Então tá aí, Wilson. Sim, infelizmente o lixo doméstico, o lixo que a gente tem na nossa casa, pode provocar sim, né, incêndio através ali de um gás que esse lixo acaba emitindo na vegetação. Muito calor e os dias estão assim, vem e provoca uma explosão, sai uma faísca, sai uma chama e acaba se alastrando no terreno onde esse lixo estiver. Eu volto com você.